paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos adorar a Deus e estudar a sua santa palavra. Nós vamos estudar esta noite a lição de número 2 da nossa escola bíblica dominical, que tem como título A atuação do Espírito Santo na obra da salvação. Nós vamos fazer uma oração para iniciarmos este culto e logo após estaremos cantando o hino de número 447 da nossa harpa cristã. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, meu Deus, por mais um dia em que estamos na tua presença para servir ao Senhor, para cultuar a Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Rendemos graças ao Senhor, pois o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Pai, neste momento de oração, eu quero interceder pelo meu pai, peço que o Senhor lhe dê saúde, cure toda a enfermidade. Também em favor do Adiel, Senhor, filho do irmão Idaí. Senhor, visita ele esta noite, dando saúde, Senhor. Cura toda a enfermidade, estende as tuas mãos sobre ele. Cure também os demais que estão enfermos. Dá-nos, meu Senhor, sabedoria nesta noite para ministrar esta aula e abençoe, Senhor, os que nos assistem neste momento, que vão estudar conosco esta lição. Dá entendimento a cada um, meu Senhor. Tome a direção deste trabalho. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 447 da nossa harpa, Nasceste de Novo. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Todos que estão nos assistindo nos seus lares. Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. Vamos louvar a Deus com o hino de número 447. E você aí que está no seu lar, nos ajude a louvar a Deus. Pertences ao povo que vai para os céus, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Seu caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem. Portal da vida, Cristo acharás, ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração, foste batizado, como foi Jesus. Segues ao seu lado para o céu de luz. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá, vida de vitória, vives já com Deus, marchas para a glória, anda para os céus. Se o caminho é estreito, a porta é está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás, ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, vem se preparado pra dizer amém. Ao ver teu vestido,
feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás, ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Graças a Deus, meus irmãos, por este hino maravilhoso. Pai do Senhor, irmão Elias Sales Freitas, lá do Cipava 2, meu amigo irmão, operador ali do Jardim Cipava 2, em Osasco. Deus abençoe, meu irmão. Meus irmãos, nós vamos estudar a lição de número 2 da nossa Escola Bíblica Dominical. Aleluia. A lição tem como título a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O texto áureo da nossa lição está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, que nos diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Verdade prática: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. A leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículos 7 ao 13. João 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Graças a Deus, meus irmãos, por esta leitura maravilhosa da palavra do Senhor. Nós vamos falar um pouco esta noite sobre a atuação do Espírito Santo na vida do crente. Primeiro, nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo como promessa, as promessas referentes ao Espírito Santo no Antigo Testamento. Depois nós vamos ver a atuação do Espírito Santo como consolador, ensinador e ajudador. E por último, nós vamos ver a ação do Espírito Santo no mundo para reprovar as más ações dos pecadores e também convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Na lição passada, nós tivemos uma lição assim com uma visão panorâmica sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vimos sobre a personalidade, a divindade e os atributos do Espírito Santo de Deus. Nós vimos que ele é uma pessoa, vimos também que ele é Deus e que ele tem atributos divinos como eternidade, como onisciência, onipotência, onipresença e outros. Nós vimos também ainda na lição passada sobre a pericorese, que é o relacionamento entre as pessoas da Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, o Pai está no Filho e está no Espírito Santo, e vice-versa. Então não existe, irmãos, a possibilidade, como muitas pessoas pensam, de o Pai estar no céu, e o Filho também no céu, e o Espírito Santo na terra. Não, isso não existe. Onde o Pai está, o Espírito Santo também está, e o Filho também está. Então esse fenômeno é chamado de pericorese na teologia. Nós vimos também a ação do Espírito Santo
na sustentabilidade do universo, como também na criação, e no ser humano, para convencê-lo do seu real estado de pecaminosidade e da necessidade de salvação. E na lição de hoje nós vamos nos aprofundar nesse último tópico da lição passada. Nós vamos falar um pouco sobre a atuação do Espírito Santo na obra de redenção ou de salvação da humanidade. Vamos falar um pouco sobre as promessas referentes ao Espírito Santo no Antigo Testamento, como eu falei para os irmãos agora há pouco. Vamos ver também os cumprimentos dessas promessas referentes ao Espírito Santo no Novo Testamento. E vamos também ver o que a Bíblia nos mostra sobre o Espírito Santo como consolador, como ensinador e como ajudador. E por último nós veremos a ação do Espírito Santo no mundo. O ponto 1 da nossa lição nos fala sobre a promessa do Espírito Santo. Na atualidade, irmãos, está na moda as pessoas falarem em sonhos de Deus, ou aquilo que Deus sonhou para mim. Porém, irmãos, isto é um equívoco, isto é um erro doutrinário. Por quê? Deus não sonha. Por que Deus não sonha? Por duas razões. O que é sonho? Quando nós falamos de sonho, tem duas conotações a palavra sonho. A primeira delas é alguém que está dormindo e a sua mente está viajando no subconsciente. Um fenômeno como esse não pode acontecer com um Deus que não dorme. Deus não dorme, logo ele não sonha. Mas há uma outra conotação de sonho, que é você desejar fazer algo, ou que algo aconteça na sua vida que talvez não vá acontecer. Isso também é sonho. Por exemplo, o sonho da casa própria, o sonho de casar. A gente tem esses sonhos, esses desejos de que algo bom se realize em nossa vida. Porém, nós não somos soberanos e não temos controle sobre os acontecimentos futuros. Nós não sabemos o que vai acontecer nem daqui a 5 minutos. Porém, com Deus não é assim. Então, Deus não sonha, irmãos. Deus, ele planeja tudo antecipadamente e decide também antecipadamente. Um dos atributos de Deus é a sua presciência. Veja, antes da fundação do mundo, nós entendemos pela Bíblia que Deus já sabia que o homem iria pecar, mas ele não foi pego de surpresa. Ele já planejou o escape, a salvação, a forma como iria salvar a humanidade. A Bíblia diz que o Cordeiro, que é Jesus, ele foi morto antes da fundação do mundo. E na eternidade passada, quando Deus elaborou este plano de salvação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram ativamente deste plano. E no Antigo Testamento, nós vamos ver vários textos que falam sobre a promessa de salvação. E esta promessa incluía, em primeiro lugar, a vinda do Messias. O plano de Deus ele é perfeito e ele foi elaborado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E neste plano estava contida a vinda do Salvador. Logo no início da Bíblia, em Gênesis 3 e 15, há um texto que é chamado pelos teólogos de proto-evangelho, que é a primeira vez que Deus anuncia o evangelho, a promessa de salvação para a humanidade. Deus, quando repreende ali a antiga serpente, que é Satanás, ele disse: porquanto fizeste isto, ou seja, porquanto enganaste o primeiro casal, porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, ou seja, entre a semente diabólica e a semente da mulher, que seria Cristo. E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ali há uma promessa da vinda do Messias, é a primeira promessa sobre a vinda do Messias na Bíblia. E há em muitos outros locais há a promessa da vinda do Messias que pagaria o preço da nossa salvação. A vinda de Jesus ao mundo, ela foi anunciada por todo o Antigo Testamento, através dos profetas e também através de tipos
através de figuras. E nessas promessas da vinda do Messias para salvar a humanidade, incluía também o envio do Espírito Santo. Por exemplo, Isaías 32:15, Isaías 42, 1, 2 e Isaías 61, versículo 1. Nestes textos há menção à vinda do Espírito Santo ao mundo. A Bíblia diz aqui, por exemplo, em Isaías, que Deus derramaria água sobre o sedento. E esta água é uma referência ao Espírito Santo. Então, em muitos outros textos, Isaías 61:1, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para libertar os cativos, para trazer as boas novas aos pobres, anunciar o reino de Deus. E Jesus, quando estava em Nazaré, ele leu esse texto e ele disse que esta promessa se cumpriu nele, com a sua vinda. Então Deus, ele prometeu enviar o Messias para salvar a humanidade, e neste plano incluía também a vinda do Espírito Santo para trabalhar na obra da salvação, conforme nós vamos ver no ponto 3. Na antiga aliança também, no antigo pacto, no Antigo Testamento, o Espírito Santo já atuava de outras formas, por exemplo, concedendo habilidades especiais para algumas pessoas. O Espírito Santo levantou e capacitou pessoas para serem líderes, como por exemplo Josué, Moisés, Davi. Foram pessoas levantadas e capacitadas pelo Espírito Santo, Gideão e muitos outros. Deus também levantou pessoas em profecia. O Espírito Santo usava os profetas para falar com o povo, para orientar o povo de Israel, para repreender. Então o Espírito Santo, ele atuava concedendo dom de profecia. Já no Antigo Testamento, muitas pessoas profetizaram. E o Espírito Santo também, ele capacitou pessoas com revelações. O profeta Eliseu, por exemplo, ele foi usado profundamente com revelações. O profeta Aías, a mulher de Jeroboão, por exemplo, um rei ímpio, ela se disfarçou e foi ao encontro do profeta, perguntar se o filho dela sararia da enfermidade ou não. E o profeta foi revelado por Deus de que ela estaria vindo. Ele já estava sem visão, era um homem que já estava cego, idoso, e Deus revelou para ele que estaria vindo a mulher de Jeroboão, disfarçada. Quando ela chegou na porta, que bateu na porta, ele respondeu lá de dentro, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que estás disfarçada desta forma? E aí já entregou a revelação de Deus. E em muitos outros casos também, o profeta Eliseu, por exemplo, Deus lhe revelava os conselhos e as decisões do rei da Síria. Então, muitos casos na Bíblia há de revelações sobre fatos escondidos. Há também milagres no Antigo Testamento que foram capacitações do Espírito Santo. O profeta Elias, por exemplo, ele foi usado por Deus para realizar milagres. O profeta Eliseu, Moisés também realizou milagres em nome do Senhor, e muitos outros. E o Espírito Santo também, ele capacitou pessoas com aptidões para obras artísticas, como, por exemplo, Bezaleel e Aholiabe, que foram dois homens usados por Deus, capacitados para a construção do tabernáculo. Então, eles foram capacitados pelo Espírito Santo para fazerem uma obra perfeita, maravilhosa, esplêndida. Eles nunca estudaram artes, também não estudaram marcenaria, mas era uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Eles trabalharam com ouro, com metais, eles trabalharam de várias formas para construir, com madeiras, para construir o tabernáculo e os seus objetos internos. Então, foi uma capacitação do Espírito Santo. Porém, havia uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento em relação à atuação do Espírito Santo. Naquela época, por exemplo, o Espírito Santo capacitava algumas pessoas para fazer determinadas obras num determinado tempo,
Porém, o Espírito Santo não habitava continuamente nos corações das pessoas como hoje. Hoje, o Senhor Jesus, quando ele subiu ao céu, ele disse: eu vos mandarei outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Então, hoje, o Espírito Santo, ele habita no nosso coração. No Antigo Pacto, no tempo do Velho Testamento, as pessoas não tinham acesso direto a Deus, como hoje. Eles precisavam da mediação de um sacerdote ou de um profeta. Mas hoje, esta mediação é feita por Jesus. Quando nós recebemos a Jesus como Salvador, nós temos acesso direto à presença do Pai. E podemos falar com Deus a qualquer momento. Porque quando Jesus estava na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, rompendo ali a barreira que havia entre Deus e o pecador. Então hoje o pecador que receber Jesus como Salvador, Jesus faz essa mediação entre ele e Deus, e ele tem acesso direto à presença de Deus. Muito bem. Havia também a promessa do Consolador, aí já no Novo Testamento. Pouco antes de subir ao céu, o Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos, dizendo: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Ele disse: eu enviarei outro Consolador para que fique para sempre convosco. O Consolador seria outro da mesma natureza, da mesma substância de Jesus. Mas ele só viria se Jesus subisse. Jesus disse: se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviar-vos-ei. É o que nós vamos ver no próximo tópico, no tópico 2 da nossa lição. A irmã Vilma Munhoz, peço oração pela minha família, pela minha vida e pela minha família. Amém, irmã Vilma. Estaremos orando no final da nossa aula. Estaremos, domingo também, eu pedi oração pela sua vida na igreja, para os irmãos orarem. O ponto 2 da nossa lição nos fala sobre o Espírito Santo como consolador e como ensinador, também como ajudador. Em sua promessa aos discípulos, o Senhor Jesus disse que rogaria ao Pai e o Pai enviaria em seu nome outro Consolador para que ficasse para sempre com eles. Quando o Consolador vier, disse Jesus, ele vos ensinará tudo e fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Quando Jesus usa a expressão grega traduzida por outro Consolador, ele usa, na verdade, a expressão allos paráclitos, que são duas palavras gregas. A primeira, allos significa outro da mesma espécie. No grego tem duas palavras para outro. Existe o outro diferente, que é héteros, de onde vem a palavra heterossexual, heterogêneo. Então é outro diferente. Agora, existe a palavra outro da mesma espécie, que é a palavra allos. Essa palavra significa que é alguém igual ao que eu estou falando. Jesus disse: enviarei outro Consolador. Mas ele estava falando de alguém que seria igual a ele, igual em poder, igual em majestade, da mesma substância. Alguém que também é divino. E quando Jesus usa a palavra paráclitos, é uma palavra que vem de duas palavras gregas, que é pará, ao lado de, e kaleo, que é chamado, chamar, convocar. Então, paráclitos significa um defensor, um advogado, um intercessor ou um ajudador que foi chamado para representar a outra pessoa num tribunal, por exemplo. Um advogado ele seria um paráclito, alguém que foi chamado para me defender. Então, o Espírito Santo é esta pessoa. Ele foi chamado por Jesus para nos defender. Então, o Espírito Santo, ele intercede por nós diante do Pai, ele nos ajuda em nossas fraquezas, ele está conosco, ele revela, ele ensina. Então, o Espírito Santo é o nosso paráclitos. Essa palavra paráclitos, segundo o nosso comentarista, ela aparece no Novo Testamento em 5 ocasiões. 4 delas faz referência ao Espírito Santo. Por exemplo, João 14, 16, João 14, 26, João 15, 26 e João 16 e 7.
E ainda em uma referência, essa palavra se refere a Jesus, como em 1 João 2:1. Lá diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo o justo. Esta palavra advogado, no texto original, é paráclitos. Ou seja, se pecarmos, temos um paráclitos perante Deus, que é Jesus Cristo o justo. Então, Jesus Cristo também é o nosso paráclitos. Jesus também é aquele que é o nosso defensor diante de Deus. Lá no Apocalipse, diz que os nossos inimigos nos acusavam diante de Deus. Mas Jesus Cristo é aquele que nos defende, é aquele que nos intercede por nós. E o Espírito Santo faz também este papel de defensor. A irmã Anete Santos, minha conterrânea, está aqui. Que Deus abençoe e feliz ano novo. Amém, irmã Anete. Deus abençoe. Muito obrigado por nos assistir. Ore sempre por nós. O Espírito Santo de Deus também ele é o ensinador. Tendo as mesmas características de Jesus, o Espírito Santo é um ensinador. Ele nos ensina, ele nos capacita a entender as Escrituras Sagradas. Irmãos, a maior parte do ministério de Jesus foi o ensino. Muitas pessoas hoje estão invertendo isso nas nossas igrejas, estão dedicando um tempo maior para os cânticos. Não que os louvores, os cânticos, não sejam importantes. São importantes, sim. Mas nós precisamos, irmãos, voltar à palavra de Deus. Nós precisamos ter um tempo maior para a exposição bíblica. E mesmo o tempo que nós temos para a exposição bíblica, que seria o tempo da pregação da palavra de Deus, muitas vezes ele é usado com contos de histórias, com gracejos, com animação de auditórios e outras coisas. O crente em Jesus, irmãos, ele é fortalecido na palavra. É a palavra de Deus que nos ensina. Então, Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará tudo, ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. É importante nós dizermos aqui, irmãos, que o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que Jesus ensinou. E eu só posso me lembrar daquilo que eu sabia. Não tem como eu me lembrar de algo que eu nunca aprendi. Não posso chegar e eu vou me lembrar do curso de medicina, das aulas de medicina, sendo que eu nunca estudei medicina. Agora, eu posso me lembrar, por exemplo, das aulas do ensino médio. Eu fiz magistério, então posso me lembrar das aulas que eu tive. Eu posso me lembrar das aulas que eu tive lá no 8º ano do ensino fundamental. Isso eu posso. Das aulas de teologia que eu tive, eu posso me lembrar, porque eu estudei essas coisas. Então é importante, irmãos, nós lembrarmos disso, que o Espírito Santo de Deus, ele nos faz lembrar daquilo que Jesus nos ensinou. E logo o ensino que o Espírito Santo nos proporciona não dispensa de forma alguma o estudo das Escrituras, como tem gente sugerindo por aí. Tem igrejas, inclusive, que dizem isso. Não, nós não precisamos estudar a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que nos ensina. Isso não é verdade, irmãos. Não tem base bíblica isso de dizer que o Espírito Santo nos ensina e isso dispensa o estudo teológico, o ensino da palavra de Deus. Não, senhores. O Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que nós já estudamos. E ele também nos faz compreender aquilo que nós estudamos também. Se você estuda a palavra de Deus, sem oração, sem comunhão com o Espírito Santo, aí você não vai entender. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Que o homem carnal, ele não entende as coisas que são do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então isso é um fato. Agora, não vamos fechar a nossa Bíblia e dizer assim, não, o Espírito Santo nos ensina. Porque outros também confundem aquele texto onde Jesus diz assim, quando vocês forem levados aos tribunais, não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer, porque na mesma hora o Espírito Santo dirá o que vocês devem fazer. Aí é uma outra situação. Se um de nós for preso por causa do Evangelho, nós não precisamos ficar temerosos sobre o que vamos falar, porque lá o Espírito Santo nos dará a palavra. É isso que Jesus está falando. Mas nós devemos sim nos preparar para pregar a palavra de Deus em oração, no estudo, na meditação, porque a palavra de Deus ela nos fortalece.
O Espírito Santo, meus irmãos, ele é chamado por Jesus de o Espírito da verdade. O que isso quer dizer? Isso significa que a ação do Espírito Santo, ela está sempre de acordo com a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele inspirou os santos homens de Deus para escreverem as letras sagradas. Então, o Espírito Santo jamais vai contrariar a Bíblia. Portanto, toda e qualquer manifestação espiritual que contrariar as Escrituras não provém do Espírito de Deus. Toda e qualquer manifestação espiritual que contraria as Escrituras não provém do Espírito de Deus. Guarde isso. O apóstolo João diz assim, não creiais em qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus ou não. E ele diz, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Isso era uma referência ao gnosticismo. O gnosticismo não acreditava que Jesus tivesse vindo como ser humano normal. Para eles, Jesus era apenas um aion, um ser espiritual, como um anjo que veio, mas na verdade ele não era carnal, ele não era ser humano normal. Então João disse, esse tipo de espírito não é de Deus, porque contraria as Escrituras. Com o passar dos anos, as pessoas passaram a admitir que Jesus veio em carne. A humanidade de Jesus hoje, ela praticamente não é negada mais, porque é um fato. A arqueologia confirma, a história confirma que Jesus realmente existiu. O que eles negam hoje é a divindade de Jesus, a ressurreição de Jesus. Então, todo e qualquer espírito que negar ou contrariar as Escrituras não provém do Espírito de Deus, porque ele é o Espírito da verdade. E ele nos capacita para entendermos e praticarmos as Escrituras. Por isso, o crente ele deve ler, meditar, entender e praticar as Escrituras segundo o exemplo dos bereanos. Os cristãos de Bereia, Paulo ensinou para eles a palavra de Deus, pregou o Evangelho. No final, quando Paulo terminou de pregar, eles chamaram Paulo e disseram, faz o seguinte, sábado que vem, o senhor retorna aqui, nós vamos conferir o que o senhor pregou, se está de acordo com as Escrituras ou não. E aí a Bíblia diz que eles foram mais nobres. O crente que confere toda a pregação com as Escrituras, ele é nobre, ele é um crente zeloso. E você que me assiste nesse momento, não acredite piamente em tudo que eu falo. Pegue a sua Bíblia e compare. Veja se o que eu estou falando aqui tem base nas Escrituras ou não. Se não tiver, deve ser rejeitado. Martinho Lutero, um dos principais líderes da Reforma Protestante, ele disse assim, qualquer ensino que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que chova milagres todos os dias. Milagres, irmãos, não servem para autenticar a doutrina de ninguém. Eu vou repetir. Milagres e acontecimentos sobrenaturais não servem para autenticar a doutrina, o ensino de ninguém. Porque existem milagres que são de Deus. Existem milagres ou manifestações que são diabólicas e existem manifestações que são, na verdade, truques ou alguma coisa assim psicológica, técnicas psicológicas, enganação. Então não se deixe levar por milagres. A verdade é aquilo que está na palavra de Deus. Tudo aquilo que contraria a palavra de Deus não provém do Espírito Santo. O Espírito Santo também é nosso ajudador. Algumas pessoas, algumas versões da Bíblia, na verdade, traduzem a palavra paráclitos, traduzida na revista e corrigida por consolador, traduzem por ajudador. De fato, o Espírito Santo é também o nosso ajudador. Por quê? Ele nos ajuda nas nossas fraquezas e nas nossas orações. Romanos 8 e 26, o apóstolo Paulo diz assim que o Espírito Santo, ele nos auxilia, nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém,
mas o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, com gemidos que palavras não conseguem expressar, não conseguem traduzir. Então, às vezes você não tem forças, não tem palavras para orar a Deus, não consegue escolher as palavras adequadas, mas o Espírito Santo sonda o seu coração e ele transforma em palavras o seu gemido, a sua necessidade, o seu choro e apresenta diante do Senhor. Então, o Espírito Santo ele nos auxilia, nos ajuda nas nossas fraquezas e nas nossas orações. Ele também nos conforta, nos edifica e nos consola através das profecias. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. O apóstolo Paulo diz que aquele que fala em profecia, fala à igreja para edificar, confortar e consolar. Então a profecia, ela não tem, irmãos, o objetivo doutrinário. A igreja do Senhor, ela não pode ser doutrinada por profecia. As profecias não existem para isso, para dizer o que é pecado, o que não é pecado, para dizer quando Jesus vem, para dizer alguma coisa doutrinária. Não, para isso, Deus levantou os pastores. Quando nós lemos Efésios 4:11, diz assim, a palavra de Deus. Tem uma seita por aí que diz que não pode ter pastor. Mas eles nunca leram Efésios 4:11, quando Paulo diz assim, e ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas e outros para pastores e doutores ou ensinadores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então Jesus, ele deu pastores à igreja para doutrinar. O ensino, a doutrina na igreja primitiva, ela era fornecida pelos apóstolos. Eram os apóstolos que doutrinavam a igreja. Então, não aceite, você que é pastor que me assiste agora, não aceite que a sua igreja seja doutrinada por alguém que tem um dom de profecia e quer tomar a liderança da igreja. Não, o dom de profecia não tem esta finalidade. O dom de profecia ele tem, nós vamos estudar isso mais para frente, ele tem a finalidade de confortar alguém que está triste, com uma palavra dada por Deus. Ele tem o objetivo de edificar a fé das pessoas com uma palavra vinda de Deus e também de consolar, confortar, edificar e exortar. Eu repeti. Exortar, edificar e consolar. Então, este é o objetivo da profecia e não doutrinar. Doutrinar, ensinar a palavra de Deus, isso é função do pastor da igreja. Muito bem, o ponto 3 da nossa lição nos mostra o Espírito Santo reprovando e convencendo o mundo. Nós vimos até agora a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, como ele capacitava as pessoas. Nós vimos também que ele que era uma promessa de Deus de que o Espírito Santo viria junto para completar a obra do Messias no plano de salvação. E nós vimos no ponto 2 que ele é consolador, ensinador e ajudador da igreja. O Espírito Santo tem essa função de ajudar, de ensinar e também de consolar, de ser um assistente, um intercessor, um paráclitos da igreja. Mas e no mundo? Qual é o papel do Espírito Santo no mundo? Ele atua de duas formas. Ele atua reprovando as obras malignas, as coisas erradas que o mundo faz, e também convencendo o mundo. Nós vimos nos tópicos anteriores que ele participou da obra da redenção, desde o seu planejamento. O Espírito Santo trabalhou na elaboração do plano de salvação. Ele também atua no mundo para persuadir ou para convencer os pecadores da sua real situação de perdidos e da necessidade que eles têm de um Salvador, que é Jesus Cristo, o único Salvador. Então o Espírito Santo, Jesus diz, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. E quando Jesus fala de pecado, aqui ele fala no singular, referindo-se à incredulidade. Então quando o Espírito Santo veio, ele veio para convencer o mundo do pecado. Quando o ser humano nasce, ele já é um pecador.
ele herda a natureza caída, pecaminosa de Adão e Eva. Nós já nascemos com uma propensão ao pecado. Se ninguém nunca nos ensinar a pecar, ainda assim nós somos pecadores. Já nascemos pecadores. Porém, na nossa inocência, na nossa infância, Deus não nos imputa este pecado. Por quê? Porque nós ainda não temos consciência. A partir do momento que adquirimos consciência dos nossos pecados, nós passamos a ser responsabilizados por ele. Nós passamos, a nossa própria consciência nos acusa. Então aí, depois da consciência, nós passamos a ser responsabilizados pelo nosso pecado e precisamos conhecer o Salvador, que é o único que pode nos livrar da condenação eterna. Esse Salvador é Jesus Cristo. E o Espírito Santo faz esse papel de convencimento. De forma poderosa, o Espírito Santo atua no coração do homem para que ele compreenda a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela não é uma filosofia, ela não é uma mensagem intelectual, não é assim, como se diz no linguajar popular, uma mensagem assim convincente. Não, não é isso. Sem a atuação do Espírito Santo, ninguém se converte. Ninguém. Por mais inteligente, por melhor que seja a oratória do pregador, ele não convence ninguém de que ele é um pecador e que necessita de salvação. Quem faz este papel é o Espírito Santo de Deus. É ele que atua, primeiro me capacitando para falar da palavra de Deus com graça, com poder, e também atua no coração dos ouvintes para que eles compreendam aquilo que eu estou falando. O Espírito Santo leva o ser humano ao arrependimento. Claro que alguns rejeitam. O Espírito Santo comunica e a pessoa, por rebeldia, entende a mensagem e mesmo assim rejeita. Então, a pregação do Evangelho, ela é uma mensagem de poder. O apóstolo Paulo diz na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, é um texto muito conhecido. Paulo diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então o Evangelho, ele é poder de Deus. Por que ele é poder de Deus? Porque ele tem a atuação do Espírito Santo. O Evangelho, nele se descobre a justiça de Deus, que é o que nós vamos ver agora no tópico 2, no item 2 do terceiro ponto, quando o Espírito Santo convence o mundo da justiça. Então, meus irmãos, nós não podemos, a igreja não pode de forma alguma substituir a ação do Espírito Santo na pregação do Evangelho por técnicas humanas, por técnicas psicológicas. Infelizmente, em algumas igrejas, já estão substituindo a pregação do Evangelho por psicologia. Ao invés de trazer alguém para pregar a palavra de Deus com graça de Deus, com poder de Deus, estão trazendo psicólogos para trazerem ideias de ateus para orientar a igreja. O pai da psicanálise, o Freud, ele era ateu. Ele criou, irmãos, as ideias da psicologia para substituir a religião. Ele não acreditava em Deus. Então, como é que nós vamos ensinar isso para o povo de Deus? O que edifica a igreja, irmãos, é a palavra de Deus. O que faz as pessoas se converterem ao Evangelho é o poder do Espírito Santo, mediante a pregação da palavra de Deus. Não podemos fugir disso. Nós precisamos continuar dizendo para o mundo o seguinte: o mundo está perdido, tratando-se de uma pessoa ou de toda a humanidade, e precisa urgentemente de um Salvador. E o único que pode salvar é Jesus Cristo, o Senhor. A Assembleia de Deus no Brasil, ela começou com uma mensagem aparentemente simples, mas poderosa, que dizia assim: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. Nós não podemos fugir destes princípios de anunciar ao mundo, usados pelo Espírito Santo, convencer
o mundo do pecado, anunciar para o mundo que eles são pecadores. Infelizmente, irmãos, as coisas mudam. As leis estão tentando nos amordaçar. Em muitos lugares já não se pode mais falar de pecado. Em algumas igrejas não querem mais falar do inferno, porque não é uma mensagem atrativa. E as pessoas querem falar hoje de prosperidade, porque isso atrai finanças. Quando você fala que alguém vai prosperar, traga o seu dinheiro aqui. Mas falar para as pessoas que elas são inimigas de Deus, são filhos da desobediência, como disse Paulo, que são bastardos e não filhos, que precisam urgentemente de um Salvador, que é Jesus Cristo. Muitas pessoas não querem falar isso, porque isso não dá ibope. Mas nós não estamos aqui, irmãos, para ter audiência. Nós não estamos aqui para nos promover. Nós estamos aqui como ministros de Deus, ministros de uma nova aliança, como disse Paulo, para anunciar o Evangelho de Cristo ao mundo. E o Espírito Santo conta comigo e com você para convencer o mundo do pecado. A segunda coisa que o Espírito Santo convence o mundo é da justiça. Se por um lado o Espírito Santo atua, como eu falei, no coração dos pecadores para convencê-los da sua condição de miseráveis diante de Deus, por outro lado ele atua no sentido de convencê-los da justiça impecável de Cristo. Pois, irmãos, é somente através da fé em Cristo que nós somos salvos. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Efésios 2, 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não pense que você será salvo pela sua própria justiça, pelas suas obras ou por algum tipo de sofrimento ou penitência. Ninguém será salvo, irmãos, por praticar boas obras. A pessoa que foi salvo por Cristo, ele tem o seu caráter modificado, ele se torna uma nova criatura, ele nasce de novo, conforme nós cantamos esta noite. E a partir daí, ele pratica boas obras. Mas ele não é salvo porque ele pratica boas obras. Ao contrário, ele pratica boas obras porque foi salvo por Jesus. Ele tem uma nova natureza. Ele tem agora a mente de Cristo. Ele vê as pessoas como Cristo as vê. Então, o Espírito Santo, ele trabalha no mundo no sentido de convencê-los da justiça de Cristo, da justiça impecável de Cristo. Quando nós falamos de justiça, geralmente as pessoas pensam em punição, as pessoas pensam em vingança, mas justiça na Bíblia não é isso. Justiça na Bíblia é ser correto, é ser perfeito. E isso Deus é justo. Deus não mente, Deus não trapaceia, Deus não usa de falsidade, Deus não faz acepção de pessoas. Então o caráter de Deus, de Cristo, é absolutamente justo. Então é esse trabalho que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo faz o trabalho de convencer o mundo de que um justo padeceu pelos injustos e que eles só necessitam agora de receber Jesus, e a justiça de Cristo nos é atribuída como se nós nunca tivéssemos pecado. Esse processo se chama de justificação. É um termo jurídico, referindo-se a alguém que rasgou uma sentença de morte que havia contra um escravo. O escravo fugiu, pela lei ele poderia ser condenado à morte. Então, o dono do escravo, ele se apossa daquele escravo e diz, não, eu vou libertá-lo, vou rasgar aqui essa sentença. É como se eu retirasse a queixa de um processo. Alguém, por exemplo, cometeu um crime contra mim e eu fui a pessoa ofendida. Aí eu vou à justiça e diz, não, eu retiro a queixa, eu não quero que ele seja punido de forma alguma. Ao contrário, eu vou pagar o que ele deve para não ser preso. Então o escravo rouba o seu senhor, foge com o dinheiro, e aí o próprio dono do dinheiro vai lá, ou alguém vai lá e diz, não, eu pago a dívida dele para ele não ser morto. Foi isso que Jesus fez por nós. Isso é o processo de justificação. Ele rasgou a sentença de morte que havia contra nós, ele nos concedeu, ao invés de punição, o direito à vida eterna. Em terceiro lugar, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Quando Jesus fala de juízo, aqui ele está falando de julgamento.
Mas qual julgamento? A qual julgamento ele se refere? Primeiro, ele se refere ao julgamento de Satanás. Ele mesmo explica isso, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O julgamento de Satanás, irmãos, ele já começou. E será concluído no final dos tempos, na consumação dos séculos. Após o milênio, ele será julgado para sempre. Mas para ele não tem mais jeito. Para o inimigo não tem mais oportunidade de arrependimento. Ele já está julgado, ele já está condenado. A sua sentença já está decretada. Ele só ainda não começou a cumprir a pena. Ele está como certos criminosos que tem por aí, que foram condenados, mas estão aguardando o início, os detalhes ali para começar o cumprimento da pena. O diabo é assim, ele já sabe que está condenado, ele sabe que para ele não há mais oportunidade, nem ele quer, porque ele já é um apóstata, e quando alguém se apostata da fé, ele não quer mais ser salvo. Então, o diabo hoje ele se tornou o inimigo número 1 de Deus e da igreja. Então, ele é inimigo. Então, o príncipe deste mundo, disse Jesus, já está julgado, já está condenado. Mas este julgamento também é uma referência ao julgamento dos nossos pecados. Os nossos pecados, eles foram lançados sobre Jesus. Ele recebeu sobre si a condenação, a punição pelos nossos pecados. O profeta Isaías, fazendo referência a isso em profecia, no capítulo 53, o versículo 4, ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e as nossas dores levou sobre si. E aqui há uma distorção desse texto bíblico pela teologia da prosperidade. Eles dizem que esse texto diz que Jesus levou embora as nossas enfermidades e por isso o crente não pode mais ficar doente. Mas isso é uma distorção do texto bíblico. O que o texto está dizendo é que Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades. Ou seja, ele sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer. É isso que o texto está dizendo. Jesus pagou o preço da nossa salvação. O preço pelos nossos pecados ele já pagou. Por isso nós não precisamos mais fazer sacrifícios para ser salvos. Você não precisa mais fazer peregrinação. Você não precisa subir escadarias de joelho. Você não precisa carregar cruz nas costas, porque o preço da nossa salvação já foi pago. Você não precisa fazer penitência para ser salvo. Não. A salvação é mediante a fé no sacrifício de Cristo. Quem crê e for batizado será salvo, disse Jesus. Quem não crê será condenado. Então ali Jesus não levou embora as nossas enfermidades, mas ele tomou sobre si. Ele sofreu as nossas enfermidades. As nossas enfermidades elas só serão completamente extintas quando nós estivermos no céu, num corpo glorificado. Enquanto nós estivermos nesse corpo mortal, nós estamos sujeitos a enfermidades, a dores, ao envelhecimento, à morte. Não se desespere, meu irmão, minha irmã, se alguém da sua família estiver doente, se alguém da sua família partiu para a eternidade, não se desespere, isso é absolutamente normal. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós só vamos encerrar a nossa carreira quando nós partirmos. E Jesus disse assim, uma semente, ela primeiro tem que morrer para depois nascer. Paulo disse, primeiro ela morre para depois nascer. Você lança uma semente na terra, enquanto ela estiver viva não nasce, mas ela morre, ela apodrece e aí nasce dali uma nova planta. E assim somos nós. Nós seremos revestidos da incorruptibilidade. E corrupção ali no texto bíblico não é desvio de dinheiro. Corrupção ali tem outro sentido. É o sentido de decomposição. Quando a Bíblia diz assim, a corrupção não permitirá que o teu santo veja a corrupção, ele está se referindo à decomposição do corpo, à putrefação. Então, Jesus ele foi lançado na terra, mas o seu corpo não viu a corrupção, não se decompôs, ele ressuscitou antes. Então é isso que está falando. Então quando Paulo fala assim de um corpo incorruptível, é de um corpo que não vai mais envelhecer, que não vai mais sentir dores, que não vai mais necessitar dormir, que não vai mais ficar cansado. Nós teremos um corpo glorificado no céu.
Então, ali nós estaremos para sempre com o Senhor, porque o Senhor Jesus, na cruz, ele derrotou a morte e nos deu a possibilidade de vencer também a morte através da fé nele. Amém, meus irmãos? Nós vamos concluir aqui a nossa lição, recapitulando aquilo que nós aprendemos esta noite. Nós aprendemos sobre a ação do Espírito Santo no plano de salvação da humanidade. Nós vimos também que a promessa, junto à promessa da vinda do Messias, havia a promessa da vinda do Espírito Santo. Então, a promessa da vinda do Espírito Santo, ela está associada à promessa da vinda do Messias. Ou seja, a vinda de Jesus ao mundo para padecer por nós é parte do plano de salvação. Mas o plano de salvação incluía também a vinda do Espírito Santo para comunicar esta salvação ao mundo, para convencer o pecador a receber o sacrifício de Jesus pela fé. Sem este convencimento, o homem continua no pecado. Nós vimos também, nesta lição, o Espírito Santo como consolador, como assistente, como intercessor, como advogado, como ensinador. É ele que nos ensina, nos faz lembrar da Escritura Sagrada, nos faz entender a verdade bíblica. Ele é ajudador da igreja, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas orações. O apóstolo Paulo, quando estava preso, o Senhor Jesus aparecia, lhe confortava. O Espírito Santo lhe concedeu visões tremendas. Ele diz que viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar, mas para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se orgulhasse daquilo, foi-lhe dado um espinho na carne, um sofrimento. E ele diz que era um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear. Ele orou 3 vezes ao Senhor para que tirasse aquilo dele, mas ele ouviu do Senhor o seguinte: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muito bem. Nós vimos também a missão do Espírito Santo no mundo, para convencer os pecadores da sua situação miserável diante de Deus. As pessoas que não receberam Jesus ainda, irmãos, é uma mensagem dura, mas é a verdade. Elas estarão eternamente perdidas se morrerem sem Jesus. E o Espírito Santo está falando a cada dia: filho meu, dá-me o teu coração. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não resista à voz do Espírito Santo. Se você ainda não recebeu a Cristo, está me ouvindo esta noite, o Espírito Santo fala com você. Volte para Jesus enquanto é tempo, correndo, porque pouco tempo resta. O tempo está se findando, o dia está chegando. O Senhor vai raiar nas nuvens a qualquer momento para levar a sua igreja. E o que será da tua alma? Tem um hino na harpa cristã que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Vimos por último, meus irmãos, vimos também que o Espírito Santo atua para convencer o pecador sobre a justiça impecável de Cristo, a qual nos é atribuída pela fé nele. E é por essa justiça que nós somos salvos, pela justiça de Cristo, e não pela nossa. Finalmente, por último, nós vimos que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, convence de que Satanás já está julgado e que a punição dos nossos pecados foi paga por Jesus na cruz do Calvário. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos que nos assistiram. Continuem conosco, continuem orando por nós. Eu continuo pedindo oração pelo meu pai. Ele está enfermo. Pelo meu pai e minha mãe estão ali na cidade de Terra Nova, em Pernambuco. A irmã Anete disse que esteve lá, falou com eles. Fui ontem de manhã na casa dos seus pais, falei com eles e eles ficaram satisfeitos com a minha visita. Glória a Deus. Estamos orando por eles para Deus restaurar a saúde deles. Amém? Amém. Deus abençoe a irmã Anete. Continue orando e peça orações aí aos irmãos para que Deus possa restaurar. A condição dele, infelizmente, não é recomendável a visita ainda nesse momento. Mas a oração, vocês podem orar. Orar, irmãos, e falar de longe, porque é uma doença contagiosa. Então, irmãos, orem para que Jesus restaure a saúde do meu pai. Eu pedi oração aqui também para os irmãos no grupo da igreja, e eu creio no milagre de Deus. Amém? O irmão Celso Pequinha também está aqui mandando a paz do Senhor aos irmãos.
Deus abençoe a cada um dos irmãos, a irmã Vilma Munhoz, a irmã Olinda e o irmão Elias Salles de Freitas. Compartilhem, irmão, esse link para que outras pessoas também aprendam a palavra do Senhor. Na próxima sexta-feira, às 19h30, se Deus permitir, nós estaremos de novo aqui falando da lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical. Domingo, às 19 horas, nós temos culto aqui na nossa igreja em São Carlos, São Paulo. Você que está aqui, compareça à casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus. Se você não estiver em São Carlos, aí na sua cidade, certamente você encontra uma igreja evangélica que prega a verdade bíblica para ouvir a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos para orarmos nesse momento, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Muito bem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a Deus por este momento de aprendizado da Tua palavra. Peço a bênção do Senhor para cada um dos irmãos que nos assistiram. Eu intercedo, irmão, meu Senhor, pela irmã Vilma, que pede oração por si e pela sua família. Ó Deus, abençoe também os meus pais ali em Pernambuco, Senhor. Cura toda enfermidade, guarda eles, protege, dê vitória. Abençoe a irmã Anete, o irmão Elias Salles, a irmã Olinda. Meu Senhor, todos aqueles que nesta noite ouviram a Tua palavra, o irmão Celso Pequinha. Abençoe também, Senhor, o meu pastor Gessé de Jesus Menezes, a sua família, o seu ministério. O pastor Eli Martins de Souza, nosso pastor presidente aqui em São Carlos. O Ministério do Belém, o pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente do Ministério do Belém aqui em São Paulo. E todo o ministério aqui da Assembleia de Deus em São Paulo e em todo o Brasil. Guarda-nos, ó Deus, dá-nos uma noite abençoada, um fim de semana na Tua presença. Fica conosco, Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.